que se chamou de solução do problema judaico. A Eslováquia é um país minúsculo, onde eu nasci. Hoje ela tem 10 milhões de habitantes. Na época tinha mais ou menos 5, 6, por aí. E ali, em termos pelo menos dos judeus, foram transportados para os campos de extermínio aproximadamente 80 mil e 70 mil não voltaram. Sobreviveram ao total esses 10 mil que foram transportados e mais 25 mil que por vários motivos conseguiram sobreviver sem serem deportados para os campos de extermínio. O que diferencia o país onde eu nasci, porque hoje é uma república eslovaca supostamente democrática, é que esse país, esse governo, que colaborou até o último momento com Hitler e com o nazismo, pagou para se ver livres dos judeus. Pagou aos nazistas a quantia de 500 marcos, o que equivalia aproximadamente a $200 na época. Hoje, talvez esses $200 valem algo em torno de 2.500, 3.000. Esse foi o preço da vida dos meus correligionários, inclusive dos meus 19 parentes próximos que eu perdi, e dos 100, mais ou menos, parentes menos próximos, segunda, terceira descendência, que também perdi por causa de um governo títere que decidiu colaborar com Hitler. Então, a Eslováquia, apesar dessa insignificância no todo desses números monstruosos que nós vimos, ela tem pelo menos esse pedestal nessa tragédia. Ela pagou para se livrar dos judeus. Isso é o máximo do antissemitismo. Isso é o máximo do ódio. Não se pode falar mais nada. Então, eu fui, junto com meus pais, durante 3 anos, nós estávamos vivendo, isso é uma história longa, mas eu vou tentar resumir. Em 1938 se fez uma divisão na Europa Central, onde a Tchecoslováquia ficou dividida em 3 partes, grandes partes. Aliás, 4, para dizer a verdade. Uma parte da fronteira, onde hoje é a República Tcheca, foi entregue ao rei alemão, foi incorporado ao Reich alemão. Era uma área que se chamava Sudetos. Uma outra área foi desmembrada do resto da Tchecoslováquia e virou a Eslováquia. É onde eu passei a guerra e depois dali fui deportado. E uma terceira área, que era no sul da Tchecoslováquia, foi doada por Hitler para a Hungria. Isto salvou a minha vida e dos meus pais. Simplesmente pelo seguinte fato, de que as deportações na Eslováquia, se nós tivéssemos permanecido na região que era a Eslováquia, ocorreram em 1942. E isso diferencia a Eslováquia de todos os outros países onde ocorreram deportações, porque foi o primeiro país a entregar os alemães seus judeus, que foram mandados para a região de Lublin, para os campos de extermínio de Treblinka, Sobibor, Helmo, Majdanek e Auschwitz. Os jovens judeus eslovacos construíram a primeira parte de Auschwitz. Então, foi o primeiro país que deportou os seus judeus
para os campos de extermínio. Pois bem, nós, como estávamos agora no lado húngaro, nós só fomos efetivamente deportados em 1944, porque a Hungria até então resistiu a todos os esforços de Hitler e dos nazistas para que os judeus fossem deportados. Se nós tivéssemos ficado do lado eslovaco, como muitos dos meus parentes ficaram, eu não estaria hoje aqui lhes contando essa história. Então, 3 anos nós vivíamos nessa região que era agora a Hungria, e por uma série de questões, meu pai, que era farmacêutico, ele tinha privilégios porque era um profissional necessitado pelo sistema. Mas eu vivenciei a guerra, nesses 3 anos, vivenciei a guerra de 4 aos 7 anos, vivenciei a guerra em termos do que a guerra é, que é um terror, com bombardeios diários, com fugas para bunkers, com falta de alimentos, com doenças, etc, etc. Eu não posso dizer para vocês, ou não posso transmitir a vocês mais do que esse filme transmitiu em termos de horrores. Mas eu vou lhes contar 2 que realmente se referem não aos nazistas, mas aos colaboradores dos nazistas. Mais ou menos quando começaram as deportações da Hungria, meu pai achou de que ele deveria voltar para a Eslováquia. Por quê? Porque as deportações na Eslováquia já tinham terminado, ou assim ele achava. Então nós, através de contrabandistas, conseguimos cruzar a fronteira entre a Hungria e a Eslováquia e voltamos para a terra natal do meu pai, a cidade natal do meu pai. Em breve nós vimos de que a situação estava muito ruim para os judeus, apesar de que lá as deportações já tinham sido feitas em 42 e tinham sido interrompidas. E meu pai decidiu que nós tínhamos que fazer 2 coisas. Em primeiro lugar, arrumar documentos falsos que dissessem que nós não éramos judeus, para que pudéssemos viajar, porque os trens eram constantemente controlados e fiscalizados pela polícia local e também pela polícia alemã, pela Gestapo. Então, arrumar papéis falsos e irmos para as montanhas. A Eslováquia é um país extremamente montanhoso. Irmos para as montanhas para nos esconder. E foi o que nós fizemos. Ficamos lá alguns meses escondidos numa pequena aldeia, onde, por mais papéis que nós tivéssemos que diziam que, inclusive os nomes não eram os nossos nomes verdadeiros, por mais que esses papéis dissessem que nós não éramos judeus, éramos católicos, ninguém acreditava que de repente aparece numa aldeia onde tem, sei lá, 200, 300, 400 pessoas, um casal com um filho pequeno, de não se sabe aonde. Nós ficamos na casa de uma senhora que alugava, obviamente, o quarto para ganhar dinheiro, e o filho dela era membro da polícia fascista do Estado eslovaco. Essa polícia se chamava Guardas Linka. O filho dela era um dos guardas Linka. E ele ficava incitando a mãe para nos expulsar porque nós éramos judeus. Um dia, e aí que eu quero contar que a barbárie não é apenas
dos nazistas e dos que supervisionavam os campos, que não eram necessariamente alemães, ao contrário, eles recrutavam pessoas sádicas entre ucranianos, russos, poloneses, etc, etc. Um dia, eu estava brincando lá no pátio dessa casa onde nós estávamos refugiados, e veio para casa esse rapaz. Ele tinha um irmão. Eles me agarraram e começaram a querer tirar minhas calças. Eu usava calças curtas, era um menino de 7 anos. E gritavam: vou te capar, judeu sujo. Se meu pai não tivesse aparecido por um milagre naquele momento, eles provavelmente teriam executado o que eles estavam dizendo. Outro episódio que também aconteceu, eu vivenciei isso. Foi quando nós fomos presos pela Gestapo e levados para um que se chamavam campos de junção. Juntava-se um monte de judeus para depois serem deportados para a Polônia. Nós fomos levados a um desses campos e no momento que nós chegamos obviamente naqueles trens que vocês viram nos filmes, que são de gado, onde durante horas e horas você tinha que ficar sem comer, sem beber, sem poder urinar, sem fazer suas necessidades. Tinha um cheiro impossível de descrever. Fomos levados para um campo que se chamava Sede. Quando chegamos nesse campo, ainda estava meu pai, minha mãe e eu juntos. Nesse momento foi a primeira vez que eu presenciei aquilo que depois é amplamente sabido, os nazistas faziam em todos os campos. Eles separavam homens e crianças, mulheres e crianças e homens. E quando um desses soldados da guarda Linka, empurrou meu pai para ele ir para o lado dos homens, e meu pai quis me abraçar, apareceu um oficial nazista, e ele tinha um pau, não sei, um cacetete, vamos chamar assim, desse tamanho, e bateu no ombro direito do meu pai e quebrou a clavícula aqui do meu pai. Meu pai ficou inválido para o resto da vida dele por causa disso. Nessa época, os alemães estavam perdendo a guerra. Estamos falando agora já outubro de 44. Vários campos, Auschwitz, Treblinka,